Olá, meus amigos, quarta-feira, 9 da manhã, é dia de debate legal, mais um debate legal e hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, meus amigos, como melhorar os seus modelos de petições, peças, documentos em geral, beleza? Para isso, logicamente, eu vou chamar como de costume meus amigos embaixadores jurídicos. Deixa o Dr. Gustavo Fuscaldo, doutor André, vamos ver, e a doutora Bruna Degani. Cadê? Tá aqui. E aí, doutor Gustavo, bom dia. Bom dia, Facchini, tudo bem? Tudo beleza? Seja bem-vindo. Obrigado, estamos animados aí com esse tema que é importante para o dia a dia de todos nós, advogados, departamentos jurídicos, empresas e também um pouco do mundo corporativo também. Acho que algumas pessoas vão se interessar pelo assunto. Sem dúvida, não tenha dúvida que não apenas advogados se valem aí de modelos para a execução do seu trabalho durante o dia. Então, no nosso caso, que somos aí dependentes da palavra, não há dúvida de que os modelos também vão ser imprescindíveis. Deixa eu continuar chamando nossos amigos aqui. Doutora Bruna. Cadê a doutora Bruna? E o doutor André? André não está conseguindo participar. Vamos seguir tentando. Está mudo aí, Gustavo. Vamos seguindo. Os dois não estão conseguindo. O Instagram, para variar, nos Cara, pregando péssimo. ontem tava horrível. Participei de uma live no canal Cripto. Cara, caiu umas 3 vezes, a gente teve que ficar voltando. Foi difícil ontem. Espero que hoje seja melhor. É. Vamos lá, a gente tem paciência, não tem pressa. A gente quer mais Ó, a Bruna entrou aí. produzir bons conteúdos para nossa audiência. Vamos ver se agora vai. Acabei de chamar a Bruna, acabei de chamar o André. Oremos. Olha aí, Oiê, Bruna! Bom Bom dia, dia! Bruna. bom dia. Antes de mais nada, bom dia e parabéns, hein? Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Imagina, aproveita aí enquanto a gente está aguardando o professor André, doutor André, desculpa, se quiser conversar aí com a gente sobre a sua nomeação, é muito legal participar desse momento e ver o sucesso aí dos amigos embaixadores. Compartilhar então com o pessoal que já está aqui conosco. Então, bom dia. Para quem não me acompanha, ontem eu fui agraciada com a nomeação para continuar sendo presidente da Comissão da Advocacia Corporativa, que é uma comissão que a gente fica acolhendo os advogados de empresa. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade sobre o tema, todos os advogados aqui do estado de Santa Catarina são todos bem-vindos para participar dessa comissão. Maravilha, bom dia para o pessoal que está nos acompanhando aí, ó. Chayana, sempre com a gente, bom dia. Maiara, Vitor, Ellen, Merck, bom dia. Marcelo, ó, prestigiando a Bruna, prestigiando a gente. Bem-vindo, Marcelão. André Dantas também, seja bem-vindo. Bom, eu não estou conseguindo chamar o nosso amigo André. Então, acho que a gente pode ir começando. E assim que ele estiver disponível, ele se inclui, avisa aqui, a gente segue a conversa, segue enriquecendo esse nosso papo. Então, antes de começar, já avisei para o pessoal aí, a gente vai falar hoje sobre como melhorar em modelos de peças, modelos de contratos, modelos de petições, o que a gente pode fazer para ter uma rotina mais produtiva com base nos documentos que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, beleza? Antes de mais nada, então, bom dia. Bom dia oficialmente, doutor Gustavo Fuscaldo. Bom dia, Thiago Facchini. Bom dia, caríssima colega e amiga Bruna. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo interessantíssimo, né, que toca a todos nós no cotidiano, a parte mais sensível operacional, tanto dos advogados quanto das empresas, dos departamentos jurídicos. E a gente vai compartilhar aqui as nossas percepções, a nossa prática, aquilo que a gente dinamizou, aquilo que a gente aprimorou e algumas questões aí que a gente tem verificado que podem acontecer e que podem melhorar em muito essa experiência em relação à automação dessa rotina.
É isso aí. Bem-vindo, então, doutor Gustavo. Doutora Bruna, já foi dado os parabéns, mas agora bem-vinda aí para compartilhar com a gente a sua experiência. Obrigada. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco suspeita nessa parte do tema da nossa live, porque o meu time, para quem não me conhece, né, fazendo uma introdução, eu sou advogada, atuo aqui em Florianópolis, sou uma entusiasta da advocacia corporativa, felizmente também sou embaixadora da Projuris, é uma honra ter esse título, participar desse grupo tão renomado e tão experiente em vários assuntos. E também sou gerente jurídica na área da tecnologia. Então, quando a gente fala de automatização de documentos, organização, definição de processos, no time eu sou conhecida como eu automatizo tudo porque eu acredito que a gente tem que focar onde a gente gera resultado e não fazer mais do mesmo. Legal. Então sejam ambos bem-vindos. Lembrando que o nosso amigo André Carneiro, não estou conseguindo convidá-lo, mas a hora que ele aparecer por aqui, ele nos acompanha na nossa live. Show de bola. Até lá, vamos seguindo nosso papo aqui. Bom, o que eu diria? A Bruna já respondeu, mas é legal formalizar para a gente começar a dar exemplos de tipos, né? Imagino que vocês, assim como eu, né, utilizam, no mínimo já utilizaram modelos de documentos, de peças aí nas rotinas de vocês. Verdadeiro ou falso, Bruna? Usa muito, só usa? A definição da gente criar uma biblioteca de documentos, ela é muito importante para a gente dar celeridade. E quando a gente dá celeridade, é porque a gente tem bem claro o que a gente precisa fazer. Quando a gente precisa alocar muitas horas para fazer determinada atividade, é porque ela está sendo executada pela primeira vez. A gente já não trilhou aquele caminho. Então, quando a gente consegue definir um documento, aí é como se a gente estivesse só montando o quebra-cabeça na hora da elaboração. Fica muito mais fácil atender com rapidez o nosso cliente. Você, Gustavo, que está sempre no 220. Imagina que o Gustavo... Ele deve ter com subpastas, com temas, com subtemas, com um robozinho do lado que já vai sugerindo a peça para ele. Como é que é esse histórico de uso de modelos? Começou já na infância ou não? Olha, começou cedo. Você sabe, eu faço programação em MSX desde os 10 anos de idade, coisa do tipo. Sempre mexi com computador e sempre entendi a dinâmica de você ter uma boa interação, ser eficaz, né? A dinâmica humana, máquina, ela tende a buscar a eficiência e isso importa menor gasto de tempo e energia para alguma tarefa ou rotina. E quando a gente pensa nisso em relação a documentos, aí não fecho só nesse campo de discussão jurídico, né? Documentos de uma forma geral. Foi como a Bruna falou, é importante você ter uma biblioteca disso, né? O que é biblioteca? É exatamente como você imagina isso aqui. Olha, são vários livros, né? Eles estão postos dessa forma, né? Nominados, separados por tema, exatamente para quê? Facilitar o acesso à informação. Então, se eu quero livro de um tema de inovação e tecnologia aqui, se eu quero livros de filosofia aqui, livros de política aqui, história aqui, direito aqui, design ali. Então, ou seja, eu sei onde buscar isso de forma rápida, com isso eu ganho tempo, né? E aí a base dessa documentação, que eu acho importante, eu chamo de esqueleto, né? Porque esqueleto é aquilo que estrutura o corpo. Então, usando da metalinguagem, você tem que desenvolver um bom esqueleto. Então, assim, se estamos falando de contrato, olha, contrato por lei, por definição legal, há elementos mínimos, né? Que devem estar ali presentes. É o nome, qualificação, né? O lugar, o objeto, as obrigações, os riscos, as responsabilidades, obviamente objeto lícito e agente capaz. Por isso que você bota lá a atividade dele. Hoje suprimiu essa questão de maioridade, né? Já fica subentendido se ele está avançando um contrato que ele seria capaz. Mas são elementos que você verifica aí que também tem sofrido uma transformação no tempo. E a gente vai falar um pouco disso também, a forma como ele se apresenta. Mas na parte estruturante do documento, você já fazendo isso, você já poupa um tempo danado. Imagina você começar, toda vez que você for fazer um contrato, começar um contrato absolutamente do zero, né? Refletindo sobre essas questões. Não, você não vai fazer isso, né? Você já começa com um contrato já alinhado lá,
há uma discussão, né? Depois a gente pode até falar isso de automação e automatização, qual é a diferença de um para o outro. Mas você já começa com isso aí e no Word, né? Lá atrás ainda, e alguns aqui ainda presentemente, você conseguia botar campos editáveis, né? Então, assim, você já começava ali no documento, partindo daquilo ali já pronto, dava o tab, próximo campo e ia, né? Eventualmente você trocava alguma função ou outra ali do contrato, você já conseguia fazer uma mini programação dentro do Word também em relação a isso. Cláusulas boas, né? Você sempre tinha uma cláusula assim, uma cláusula coringa, né? A gente brinca que algumas das cláusulas coringa é cláusula de fuga, né? Cara, você tem que ter, às vezes, dependendo das partes que estão contratando, dependendo de quem você representa, você tem que ter uma cláusula de fuga ali programada. Então, tem cláusulas de fuga que são interessantíssimas, né? Aí você lembra pelo histórico de caso, né? Não, teve um caso numa empresa tal. Cara, aquele caso teve uma cláusula de fuga importantíssima e nesse caso aqui se aplica. Aí você usa da analogia, né? Aqui integra, traz aquela cláusula para cá e faz dessa forma. Então, assim, é muito importante, para quem não tem conhecimento de fugiu até a palavra agora. Bibliotecário, buscar uma forma de entender melhor isso. Você consegue encontrar arquivos na internet que explicam um pouco sobre organização. Tem também a Marie Kondo, que pode servir de inspiração para você, porque a organização nesse ponto vai ser fundamental para você ter uma boa gestão desses documentos que são preparados em tópicos, né? Então, assim, você tem tópicos de informação relevante. Então, como é que você organiza isso? Eu, por exemplo, eu uso a metodologia antiga ainda. A gente está pensando em desenvolver algumas coisas, integrações, mas de ter uma pasta no Word, uma pasta no Explorer, né? Para quem tem PC e para quem tem Mac no Finder, né? Uma pastazinha ali, ou no Dropbox já, ou nas outras plataformas em cloud, e naquelas plataformas você ir colocando, né, subtemas, temas e tal, e usando aquele recurso de procurar. Então facilita muito a integração dos documentos, né? Hoje é o que a gente tem, né? Eu sou um provocador, né, Faquinho? O sonho é a gente colocar isso dentro da ferramenta ProJuris, né? Esse vai ser um grande sonho, quero estar presente para colaborar com isso. E isso aí vai acelerar em muito esse processo de montagem. Para quê? Próximo passo, aplicação futura de inteligência artificial para sugerir, por exemplo, olha, você fez sobre esse assunto aqui, você fez um artigo muito bom, fez uma cláusula muito boa aqui, que pode ser integrada. Então, assim, nesse primeiro momento, assim, de explicação sobre esse contexto, mas, assim, há várias outras coisas aqui para a gente tocar, mas, assim, o mais importante que eu já compartilho aqui, até algumas referências, é procurar ser organizado. Eu sei que para a maioria das pessoas é difícil, mas será fundamental para o sucesso da automatização e automação da gestão desses documentos. Legal, meus amigos. Aproveitando que tem bastante gente aí na live, se você tem algum colega advogado que precisa saber sobre modelos de documentos, criar sua biblioteca jurídica, clica aqui embaixo, ó, no aviãozinho, ele deve estar aqui, ou se a tela está virada, ele está aqui, ó. Manda essa live para ele e chama para conversar. Obrigado aí, Marcelo. Obrigado pelo comentário. Teve mais uma pessoa aqui, ó, Adas Ferreira. Obrigado pelo comentário, tá, gente? Bom, antes da gente, o Gustavo, ele é o nosso filósofo, não é de graça, né? Ele tem sempre muitas considerações a fazer e é super legal saber que já existem modelos tanto automatizados como o que já existe no ProJuris, tanto modelos manuais que funcionam, né? Eles funcionam com um nível mínimo de atenção e cuidado, né? Eu, Thiago Faquini, como ProJuris também, a gente recebe muito, mas muito pedido, muita solicitação de gente que chega até aqui na ProJuris. Chegou, André Carneiro, vamos chamar ele aqui. Que chegam aqui na ProJuris, nos nossos conteúdos e tal, pedindo o quê? Modelos de documentos, kit de petições, kit de modelos de contratos, kit daqui. Começam a criar uma necessidade, preenchem, né, seus computadores, suas rotinas com modelos prontos. E esse é um jeito, claro, de acelerar as coisas, mas eu quero jogar aqui a pergunta para os colegas. Bem-vindo, doutor André. Bom dia a todos. Quero jogar a pergunta para os colegas, porque eu comungo da sugestão do doutor Gustavo, que a gente, nesse tipo de caso, a gente vai ter muitos documentos, dentro deles a gente vai ter muitas variáveis, e se a gente só criar um repositório de documentos sem muito cuidado, na minha visão, a gente pode deixar de lado algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, né, o foco daquele documento, se ele é o documento mais apropriado para aquele momento, para aquele pedido, para aquela coisa. Erros de digitação podem acabar
passando, né? Você pega o documento, acha que está pronto, né? Ou, assim como você pegou um modelo, você já também vai fazer com pré, ele pode deixar passando, né, algum detalhe importante. E, acima de tudo, eu acredito que manter modelos apenas, a gente pode deixar de estar exercitando a nossa cabeça, revisões constantes para garantir que esses modelos estejam evoluindo junto com a gente, junto com o nosso conhecimento, né? Mas eu quero perguntar para os amigos, antes da gente falar das oportunidades e do que vocês já aprenderam utilizando modelos, né? Se vocês já tiveram problemas com isso. Se vocês já tiveram algum tipo de modelo, um dia passou um errinho, passou um problema, esqueceu alguma coisa, teve alguma dificuldade, o modelo não era 100%, sei lá. Vocês já viveram? Vou começar pelo doutor André, que chegou agora, botar ele na fogueira aí. Se ele quiser falar uso de modelos e algum eventual problema, ou não, se nunca teve problema, o modelo sempre salvou a vida. Como é que é essa experiência, meu amigo? A questão dos modelos, pelo menos para mim, ela é um tanto dúbia. Há modelos que se encaixam, há modelos que não se encaixam, e os principais erros, né, que eu geralmente consigo perceber é questão de gênero, né? Muitas vezes a gente no modelo acaba passando o gênero masculino feminino, e às vezes o modelo ele não se encaixa perfeitamente naquilo que a gente quer, e algumas coisas acabam passando. A principal dificuldade de usar modelos é quando há mudança da lei. Por exemplo, quando teve a mudança do CPC, lá em 2015, quando teve a mudança da CLT, às vezes você acaba utilizando um modelo desatualizado. O modelo, pelo menos para mim, ele é bom porque otimiza o trabalho, mas ao mesmo tempo ele me dá mais trabalho porque eu tenho que sair revisando ponto a ponto para não ter problema, né? Eu considero, como eu falei no início, dúbio. Há pontos positivos e pontos negativos. Aí no meio a meio, 50%, 50%. Legal. Vou deixar a Bruna por último, porque ela já deu spoiler que ela tem uma rotina já, além de automatizada, com os processos todos desenhados, definidos e rodando. Então, Gustavo, conta pra gente os acertos e erros que você já cometeu nessa vida. Olha, eu vou pegar o gancho aí que o André colocou, tá? Porque, de fato, um grande desafio quando você tem um modelo, né? Às vezes você fez um modelo bom, você fez um estudo de caso interessantíssimo, cara, uma preliminar linda, brilhante lá, ou uma tese recursal ali, uma das teses de mérito do recurso, mérito recursal. E aí o que acontece? Foi como o André falou, às vezes tem uma mudança de lei, tem uma mudança do entendimento jurisprudencial, porque às vezes era um caso que quando você estudou, fez aquele estudo profundo, se debruçou para analisar o caso, foi o que a Bruna falou, você gastou tempo ali, investiu tempo para fazer a análise, daqui à primeira vista, né? Você faz isso. Você tem que aprofundar e investir horas para a tarefa. Eu acho que desses dois cenários, o mais difícil é a mudança de jurisprudência. É a mudança da jurisprudência, né? A formação dos casos no tempo de forma diversa daquela que você fez o estudo. E aí realmente é uma situação ruim, que pode até, vamos lá, se não for feita uma revisão, pode ser encarado pelo judiciário como uma fé. Olha, você diz aqui que o julgado é a formação dos tribunais, entendimento dos tribunais, mas não é. Pelo contrário, já tem até entendimento adverso. E aí é um cenário perfeito para quê? A gente está falando de automação e automatização. Né? A automatização é um processo de deixar as rotinas mais simplificadas. A automação é um sistema que favorece a esse mecanismo. Então, é um cenário perfeito para automação, ou seja, primeira base, um sistema, né, no caso da ProJuris já há o sistema para fazer esse levantamento dessas informações e tópicos. Próximo passo é a aplicação da inteligência artificial ali para fazer a verificação de tese, que ela pode fazer isso, ela pode verificar, por exemplo, no caso da lei, alertar para você está usando uma lei e aquele documento é anterior à lei que alterou. E ele vai dizer, olha, o texto necessita de revisão. Ele pode até apontar. Jurisprudência, por exemplo, há inteligências artificiais hoje que fazem o monitoramento, há plataformas que fazem o monitoramento dos casos. Então pode haver uma integração de plataformas para apontar com essa plataforma de inteligência jurisprudencial a mudança do caso. Então hoje ainda há pendência de integração dessas bases de dados. Então esse trabalho hoje ainda precisa ser manual. Então uma sugestão, né, já colocando aí, completando o input oferecido pelo André, seria sempre revisitar minimamente o texto. Né? Você já teve a facilidade, você vai ganhar tempo de talvez não fazer a pesquisa do zero. Né? O tempo vai ser menor, mas também não vai ser tão automático ao ponto de ser plug and play, né? Ctrl+C, Ctrl+V, de pegar aquele texto ali que foi feito para a tese, seja ele minimamente uns 3 parágrafos, se tiver citação de lei, se tiver citação de doutrina, se tiver citação jurisprudencial,
fazer uma mínima verificação de atualização em relação àqueles temas ali. Eu acho que seria uma principal sugestão. Eu digo isso porque assim, já aconteceu isso comigo, tá? De ter mudança jurisprudencial, não foi reconhecida má-fé. O tribunal lá sabe a minha percepção em relação à atuação da advocacia. Então, assim, isso salva, né? Verifica às vezes que de fato houve uma mudança, jurisprudencial, e aí fica tudo certo, mas não é uma situação muito boa, né? Você ainda pode defender, mas você não pode usar esse argumento, né, de que é formação da jurisprudência. Você pode defender, não, eu entendo assim, inclusive há julgados nesse sentido aqui da tese, mas o ajuste em relação à predominância de entendimento de jurisprudência é um pequeno detalhe que faz diferença, às vezes, na hora de informar ao tribunal. Tiago, o que eu ia compartilhar, o que eu ia só complementar a fala dos colegas, esse tema, eu gosto bastante pelo principal motivo. Sobre a temática de contencioso, eu concordo com os colegas que é muito mais complicado, porque cada processo tem a sua realidade fática e cada magistrado, que é onde é distribuído esse processo, ele tem uma visão. Então, para contencioso, processo judicial, eu concordo que a automatização das peças, ela fica muito mais complicada de ter um resultado efetivo na questão da entrega da peça para o juiz do consultados. Quando eu falo para vocês que eu sou muito adepta à automatização, principalmente de elaboração de contratos, principalmente na elaboração de documentos como ofício de cancelamento, ofício para manifestar alguma reclamação para um cliente, para um fornecedor, por exemplo, isso fica muito mais fácil. Por que eu digo que eu, como gestora, eu tenho que facilitar para o meu time? Porque, assim, gente, eu estou falando de uma realidade, a realidade do jurídico que eu gerencio são mais de 3 mil contratos. Desses 3 mil contratos, uma média de novas vendas são em torno de 90 vendas por mês. Tentem imaginar o time jurídico fazendo toda a elaboração desses contratos, se eu não trabalhasse na questão de implantar renovação automática, ia gerar um caos aqui no departamento. A gente ia travar a venda, ia atrapalhar principalmente a saúde financeira da empresa. Então, quando eu falo para vocês que a automatização de contratos, por exemplo, é no sentido da gente entregar o esqueleto para que a personalização, a individualização dessa minuta para o João, para a Maria, ou para independente do cliente, eu permito com que essa minuta saia com a celeridade que ela merece, fazendo com que o jurídico só pare no momento que o cliente realmente bater o pé dizendo eu não vou fechar contigo se você não alterar determinada cláusula. Daí eu consigo ir para a mesa com ele e defender ou usar gatilhos mentais, por exemplo, para dizer, beleza, eu vou fazer essa alteração porque é para você, que aí ele consegue se sentir, opa, ela fez porque era para mim, não é regra da empresa, ela fez algo especial para mim. Então, eu consigo aproximar esse cliente para gerar aquela relação de confiança. E sobre esse tema também, já que o nosso público também tem o viés de advogados que pode ser autônomos, advogados associados, quando eu falo de ter uma biblioteca ou principalmente ter um fluxo de trabalho, é naquele sentido assim, chegou um lead, uma possibilidade de fechar uma venda com determinada empresa, tenha um checklist, um roteiro de como atender, fazer o primeiro atendimento desse cliente. Porque às vezes a gente fica lá na correria, não está focado, não está com a cabeça para aquele momento, a gente às vezes esquece de fazer determinadas perguntas que são importantes na hora de você elaborar a proposta. Fechou, tem esse roteiro, depois já tem a proposta esquematizada com a lista, delimita quais são os serviços que o teu escritório faz ou você faz. E depois tem o contrato.
Isso eu confesso para vocês que eu entendo que é o mínimo de documentos para quem está começando, de quem é da jovem advocacia, porque às vezes a gente fica ali focado em fazer reunião, entender o cliente, blá, 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 e quando vê, a gente perde o time de fechar essa negociação e trazer o cliente para dentro de casa, que é o mais importante. Show de bola! Olha aí, quanta experiência, gente. E legal falar um pouquinho ver esse mundo corporativo, porque ele também é repleto de advogados com demandas recorrentes, e é a recorrência que nos leva a precisar de modelos, né? Seguir modelos. Aqui a gente está falando especificamente de modelos de documentos, mas contratos também são documentos, peças em geral são documentos, e pô, a gente precisa discutir esses dois universos, porque o escritório de advocacia também vai gerar contratos, também é legal que tenha esses documentos, também é legal que revise esses documentos. Eu, recentemente, participei de alguns processos onde eu tive que assinar uma série de documentos e não foi incomum receber modelos de documentos de um escritório de advocacia, de outro escritório de advocacia, com o quê? XXXXX, que a pessoa esqueceu de preencher algum dado lá, que era a marcação da pessoa que tinha que, ali deveria ter substituído por algum dado e não substituiu. Ou a nomenclatura do documento que vinha especificando uma coisa na nomenclatura, o nome de um cliente que não era eu, que era outro, né? Às vezes agora eu vou entrar aqui num bloco de pedir exemplos de vocês, né? Boas práticas, coisas que vocês de fato fazem, usam. E acho que o básico precisa ser falado também. Esse mundo manual, né? Vamos falar aqui que para nossa audiência tem uma audiência que ainda não tem tecnologia, ainda não consegue usar um gerador de documentos, um GED, alguma coisa para ajudar. Eles usam os modelos salvos numa pastinha que é como todo mundo começa. Ali no começo, o mínimo, a dica mais valiosa que eu vou dizer com relação a esse preenchimento manual dos modelos de documentos poxa, você vai usar um documento, vai ser ele preenchido manualmente, legal. Não deixa só o XXX lá ou deixa em branco onde você quiser preencher. Marca no mínimo com uma cor para você ver onde precisa ser preenchido. Porque você dá uma rolada no documento do início ao fim, por mais que seja muito básico, mas às vezes se não está marcado com uma cor, você preenche o cabeçalho e esquece de preencher lá no meio do texto ou lá no final do texto alguma menção que deveria ter sido adaptada e você acabou não vendo. Então, se você não tiver nada de diferente na sua vida para lhe ajudar, no mínimo, marca nos seus modelos com uma corzinha onde você precisa olhar, mesmo que não seja para alterar, mas para você olhar. Outra coisa, checklist que a Bruna deu de sugestão é uma baita ideia para antes das peças, durante as peças e depois das peças. Então, assim, olhar o cabeçalho, eu tenho meu checklist de documento. Olha o cabeçalho, olha os dados variáveis, olha o fechamento, porque às vezes tem assinaturas, tem que mudar lá também. Se dá para automatizar isso, maravilha, mas é legal você se preocupar com isso. Uma última dica que eu vou dar para as pessoas é o quê? Cuidar com o versionamento que a gente aprendeu aqui na ProJuris. A gente tem um gerador de documentos, né? Lá você consegue colocar uma petição, né? Um modelo de petição, um contrato ou 1000. Você consegue colocar todos os seus documentos lá. O ProJuris preenche com os dados das partes para vocês, dados variáveis, nome, endereço, parará. Por que isso é importante? Porque às vezes, meus amigos, a gente tem mais pessoas que junto com a gente interagem com os nossos documentos. E aí a pessoa salva o documento lá no computador dela e você tem o documento salvo no seu computador. Como é que você garante que você, advogado, e alguém do seu time vão utilizar sempre a mesma versão, ou a versão mais atualizada? Né? Imagina se você como a gente falou aqui, para revisar seus documentos uma vez por mês, para ver se está tudo legal. Você tem a versão mais atualizada e daqui a pouco alguém do seu time usa a versão de um mês atrás. Não tem uma cláusula importante, não tem uma citação atualizada. Então, o versionamento é uma coisa que é importante a gente atentar. Então, fazer uma anotação de versionamento, a dica aí da Thaís, usar o Drive. O Drive anota a data da última edição, permite que você dê ou não autorização para alguém editar. Então, assim, cuidar com os versionamentos para que você sempre tenha a última versão disponível para todas as pessoas do seu time, né? Com a logo correta do escritório, com o cabeçalho correto, mudou o telefone, tem que mudar o telefone e tudo, senão, né? Esse versionamento é uma dica que eu trago para compartilhar com a galera, que é simples, mas faz bastante diferença. Então, feita aqui meus 5 centavos aí de colaboração, eu vou convidar os amigos a fazerem aí também as suas explanações sobre exemplos práticos, positivos, talvez negativos também, mas o que vocês fizeram aí que deu certo? O Gustavo, vou começar por ele, porque ele já começou a dar
o histórico da bibliografia, de como ele organiza, tá? Já tem um exemplo aí iniciado. Vamos ver como é que é o seu modelo hoje. Compartilha para a gente, Gustavo. Quem sabe a audiência pode aprender com você também. Então, vou contar um pouco da minha experiência no tempo, né? E vou aproveitar o gancho da Thaís também em relação à gestão de documentos hoje nesse formato evoluído, né? Se começou a utilização de documentos, o grande desafio era quando não tinham redes definidas. Então, você tinha a documentação em pastas convencionais, pastas físicas, armazenadas em HD, e aí, às vezes, alguns escritórios, dependendo do porte, tinham redes para comunicar, e, de fato, a questão que você colocou, Thiago, do versionamento era muito difícil. Tinha muito furo. Então, hoje, com essa migração para o armazenamento em nuvem, seja qual plataforma você escolher, a Google Drive é muito boa, a Dropbox. Eu estou na Dropbox, mas estou centralizando tudo hoje no Google Drive, na plataforma Google, toda a parte de gestão de documentos, ou seja, não só o armazenamento, mas como também a edição, porque permite a colaboração, ou seja, achei que hoje, para mim, no meu uso, e com a interface e colaboradores e associados que compartilham da necessidade de interagir para a produção de documentos, mais interessante. Exatamente por conta disso, porque você consegue visualizar quem compartilhou, é mais ágil, tem maior garantia da sequência em relação à alteração e participação desses documentos. Então, eu acabei optando por gerir dessa forma de armazenamento. Mas a gente ainda segue nesse conceito feito lá atrás. Por isso que eu disse esse exemplo aí de como é feito essa questão dos tópicos e tal, porque isso é como você faz o documento, né? É onde é depositado o corpo, né? Mas assim, o esqueleto ainda fica numa base ainda de consulta, são esqueletos específicos, por exemplo, contratos, eles têm uma base específica, e aí tem contratos de pessoa física, contratos de pessoa jurídica, tem contratos mais segmentados, aí pegando um pouco do exemplo da Bruna em relação a contratos, né? Quando a gente faz contrato para uma empresa, né? Quando a gente fornece um contrato que é da empresa para seu consumidor ou para aquele que é o cliente dela, uma das questões estratégicas que a gente usa para a elaboração do texto é que ele seja o mais simples possível. Primeiro, para evitar qualquer dúvida em relação à interpretação. Segundo, porque sendo mais simples é mais fácil você revisitar e ajustar qualquer coisa que você precisa ajustar. Terceiro, evitar remissões em contratos, porque o que acontece? Às vezes você vai alterar uma cláusula exatamente atendendo o pedido de um cliente e aquela cláusula conectava com uma outra. Então, assim, dependendo do nível de maturidade em relação à automatização ou, quiçá, automação se implantada por sistema, você dificilmente vai traquear e você tem uma quebra. Então é muito comum, às vezes, você ver em contratos que foram revisados às pressas, ter quebra de referência numérica de cláusula, porque uma cláusula foi suprimida. Então, é importante você ter ou criar algum tracking em relação a isso. Então, o que eu fiz em autotutela, em autotutela profissional e dos meus clientes, eu simplifiquei em muito as disposições contratuais, evitei ficar fazendo referências a cláusulas, eu faço campos de cláusulas, porque os campos eu não altero, e aí a remissão fica ao campo bloco objeto, ao campo bloco rescisão, ao campo bloco responsabilidade, e aí com isso ele não há essa perda de informação. Então é uma sugestão, e já tendendo ao Visual Law, porque hoje eu aplico o Visual Law no contrato, não na forma mais arrojada, com tudo, quase que num storytelling da relação entre partes, que existe essa modalidade hoje, mas eu adoto hoje já uma linguagem mais facilitada, mais leve, mais objetiva, menos complexa, para evitar essa questão de dúvida interpretativa, porque isso é muito bom, porque atende à questão da boa-fé em relação às tratativas contratuais. Então, assim, o que eu posso compartilhar hoje de experiência que eu tenho feito é basicamente a busca constante de como a gente pode melhorar com as ferramentas que a gente tem hoje, buscando a integração de todas essas plataformas. Acho que essa é a grande sacada do momento. Legal. Bruna, quer compartilhar com a gente um pouquinho aí das suas melhores práticas? Algum resultado legal que você obteve? Ou aprendizado legal para a nossa audiência não errar o que você já errou? Combinado. Thiago, dando continuidade no exemplo que tu compartilhou, na questão de ter destaques dos campos que precisam ser preenchidos nos documentos, e pegando um gancho da fala do Dr. Gustavo, era uma das dores que eu tinha, mesmo estando o campo destacado, mesmo ele estando em amarelo para preencher, eu verifiquei que mesmo por falta de atenção, na correria, a gente cometia o erro de não entregar o documento completo ou personalizado.
Aí, aqui, dando sequência na fala da Thaís e na do Gustavo, nós também utilizamos o Google Drive pela facilidade de utilizar essa ferramenta de várias formas, seja por tablet, por aplicativo no celular ou no tablet, e no computador, e permitir o compartilhamento, a edição, trabalhar naquele documento de forma simultânea por várias pessoas. Então, nós também utilizamos aqui todas as ferramentas do Google, mas na questão desse exemplo que você deu, Facchini, a gente também deixa marcado como sugestão lembrar de preencher esse campo, porque obriga a pessoa de ir lá resolver aquela alteração e aí ela lembra de que precisa passar passo a passo, senão vai ficar ali aquele balãozinho sempre incomodando, que muda toda a configuração, o layout de visualização do documento. Foi algo que deu certo aqui para a questão de liberar a primeira versão do documento. A outra situação é de implantar o Visual Law, que uma das coisas é que deu celeridade no fechamento. E como que a gente implantou essa metodologia aqui? A gente definiu a questão de valores, a gente fez um MVP. Para quem não sabe, um MVP é a gente entregar algo que não está pronto para rodar e a gente já conseguir testar e ver como que essa minuta é aceita ou não no mercado ou nos nossos clientes internos. E foi muito bem aceita, porque a gente usou tanto o designer como uma leitura, uma redação muito mais leve, e a gente reduziu um fechamento de contrato que era algo que demorava 30 dias para 10 dias. Então, é um dos indicadores que mostra que implantar essa temática tão moderna para alguns colegas nossos, ela dá muito mais efetividade naquilo que realmente importa, que é trazer o contrato para dentro de casa. Então, o que a gente fez? Por exemplo, uma cláusula de rescisão para o prazo determinado. A gente, em vez de usar aquela redação toda rebuscada, a gente informa: caso você deseje cancelar este contrato, prazo para nos enviar um e-mail, ou a gente já, em vez de dizer por escrito, coisa do tipo, o que a gente precisa entregar nessa redação é como que ele tem que fazer o cancelamento e qual o prazo que ele tem que cumprir. E usamos um ícone ao lado do e-mail, aquele ícone do e-mail com o prazo embaixo. Então já fica bem claro, a pessoa que muitas vezes não é do departamento jurídico, ela passa, ela sente segurança, a mesma postura que você tem, Facchini. As pessoas já têm na cabeça quais pontos são principais para ter um contrato. Então, a gente deixando bem claro, com destaque para a pessoa, ela se sente segura de fazer a redação e não sente a necessidade de passar para o advogado dela. Porque eu, particularmente, sou de departamento jurídico, tenho vários colegas da profissão, mas uma das negociações que eu não gosto é quando o meu contrato vai para um colega, porque trava. Demora muito mais do que a gente imagina. Eu prefiro muito mais que o meu contrato vá para o CEO da empresa, que ele está ali sentindo a necessidade de fechar o contrato comigo, ele está envolvido emocionalmente, mas ele também está com aquela mentalidade: esse aqui eu acho que não, eu assumo o risco. Porque aí ele quer o que importa, é o sistema, ele quer a solução que aquele contrato vai dar para ele. E quando vai para advogado, muitas das vezes não tem essa mentalidade. Às vezes se apega na perfumaria. O que é uma cláusula de perfumaria? Tá usando um verbo que não é o que eu tô acostumada a usar, vou trocar. Ter também a dica que eu dou será que é necessário mudar o verbo só por perfumaria, assim, só por preciosismo? Às vezes, numa ligação, a gente vai lá, resolve, conversa, porque às vezes na escrita a gente está só preocupado em fazer a leitura, a parte técnica, mas a gente não vê o quanto o nosso cliente realmente necessita da solução que aquele contrato vai dar, ou um processo, fazendo uma analogia com o contencioso. Às vezes o cliente
a outra parte entrou com o processo só porque não, o réu não deu a atenção que ela queria. Então, assim, às vezes a gente se preocupar em ligar, resolver, fechar o acordo, não só esperar a audiência. Ter uma postura mais proativa do que só fazer o que a gente precisa fazer, mas pensar lá na frente. Será que o que eu vou fazer agora não me economiza tempo futuramente? Essas são mais ou menos as dicas, tanto de ferramenta como de postura. Legal, legal. Vida jurídica na prática. Vamos ver então, doutor André, conta pra gente o que você tem de hacks aí para usar melhor modelos, o que você já teve de bons resultados aí. A gente aprende com erro, né? Aquela coisa tentativa e erro. O que é que eu faço hoje em dia, né? Hoje em dia, em vez de eu ter um modelo totalmente pronto, eu tenho uns tópicos. Como as minhas áreas de atuação são duas específicas, que é família e direito do trabalho, então eu tenho um tópico. Por exemplo, vou falar sobre alimentos para o menor. Então, tem uns tópicos separados em arquivos. E aí eu vou puxando dos arquivos os tópicos para a peça que eu estou montando. Isso me obriga a ler o tópico para ver se de fato vai se encaixar naquilo, do que eu pegar a peça toda montada. A peça toda montada, a meu ver, acaba incorrendo nesses erros que eu falei no início. Gênero, às vezes não se adequa. Então, eu criei isso para mim. Então, tenho aqui no Drive o tópico, por exemplo, direito de família. Aí o tópico de alimentos para o menor, exoneração de alimentos. Então, eu vou pegando os tópicos e vou montando a peça. Outro ponto importante que eu também aprendi errando foi, no início eu colocava os comentários na caixinha de comentários do Word. Tipo assim, modificar isso aqui, tal, tal, tal e tal. E já aconteceu de vezes a validação da peça ir para protocolo com a caixinha de comentário. Então, eu aprendi que, o que é que eu faço hoje? Eu marco de amarelo ou de outra cor, né, como marca texto aqui no Word, e coloco de vermelho a alteração que eu vou fazer, ou de repente que minha equipe manda para mim, eu quero que alguém da equipe que fez refaça aquele tópico. Então, eu boto uma caixinha de amarelo e vermelho e verde para ir alterando. E assim, é algo que eu sempre faço. Antes de protocolar, quando eu estou lá no protocolo, eu leio a peça novamente toda. Leio todinha para ver se não passou nada e etc. Então, assim, as duas principais coisas que com o tempo me ensinou essa questão de automação, automatização também é justamente isso. Colocar as coisas em tópicos e fazer essas marcações de textos em amarelo e não colocar lá a caixinha de sugestão, aquela caixinha lá que a gente coloca para modificar, porque às vezes acontece. E eu vejo peças de muitos colegas dentro do processo com esses comentários que não eram para estar lá, né? Até na semana passada eu estava fazendo um recurso aqui no escritório de direito de família, e no recurso que o colega colocou, tinha lá, modificar isso aqui, não sei o que, nas caixinhas de comentário do Word. Quando ele protocolou a peça equivocada. E uma coisa que eu também aprendi com o tempo foi, à medida que você vai modificando a peça, vai excluindo o arquivo anterior, para você, às vezes, não protocolar o arquivo sem as modificações. Foram erros que eu já percebi que aconteceram. Graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas que colegas, quando foram protocolaram a peça sem correção, né? Que você via lá os comentários. Então, sempre que eu vou modificando a peça, além de usar o Drive que lá aparece a última edição, se eu deixar ela salva no desktop, eu vou excluir na peça anterior. É isso. Legal. Eu quero compartilhar um outro processo aqui de tentar melhorar os documentos, os formatos, que não funcionou para vocês, pelo menos não errarem como eu aqui, que foi colocar a posição de um revisor no processo. Então, vai sair um documento novo, beleza, passa para alguém revisar, vamos trabalhar em duplas aqui, alguém revisa. Aumentou a produtividade, começou a sair documentos, peças mais rápido, porém com muito menos qualidade, porque o autor da peça acabava se sentindo menos responsável pela qualidade final da peça. Por quê? Porque vai ter um revisor, se passar um erro, a culpa é do revisor, se passar algum detalhe em branco, a culpa é do revisor. Então, esse processo de revisão em pares, revisão com colegas, ele tem que ser bem desenhado também para que não haja essa transferência de responsabilidade, de quem é a responsabilidade de redigir o documento e garantir que ele tem, na essência, tudo o que precisa, sem falha. É do autor, então beleza. Então, aqui foi mais fácil a gente reforçar os cuidados do autor do que dividir essa responsabilidade e repassar essa responsabilidade para um revisor. Se, dependendo da hierarquia da empresa, da organização, vai botar isso para um
um estagiário revisar, poxa, fica fácil transferir a culpa em vez da responsabilidade para o estagiário. Talvez seja um aprendizado que alguns de vocês podem aprender que aqui precisou de um pouquinho de cuidado esse processo, tá bom? Lembrando aos amigos que Faquinha, eu ia só te interromper, a tua fala, né, nesse assunto. Aqui no jurídico da Agora, a gente tem esse fluxo, mas eu usei a funcionalidade do revisor ficar como autônomo. A pessoa que elaborou não sabe quem revisou para não gerar atrito interno na questão de... Legal. Tá pegando no pé. Aquele atrito de trabalhar em equipe. Então, a gente utilizou o autônomo e a gente tem a gamificação aqui interna de aquele elaborador que tiver menos comentários de revisão premiado no final do mês na questão da excelência na elaboração. Então, é muito importante esse tipo de fluxo, porque aí a gente aumenta a qualidade, a gente prioriza a quantidade na questão de celeridade, mas sempre com um viés de qualidade. Então, esse fluxo que tu sugeriu é muito importante. Eu só quis complementar de deixar como autônomo para não gerar atrito entre os coleguinhas. Legal. Maravilha. Fala, Gustavo. Então, eu já tive vários momentos, né? Cabelo branco, já passei por Desde a Grécia. Desde os dinossauros, quando a gente vivia na pedra. Mas assim, é importante ter um revisor, a função do revisor, e às vezes vai ter momentos em que o revisor vai ser você mesmo. Tá? Mas eu vou começar pelo momento em que você estabelece um revisor. Você tem que delimitar, como o Facchini falou, bem claramente as responsabilidades. Então, por exemplo, quando eu instituí esse modelo de revisor no meu escritório, o que eu fiz? Quem fazia a peça, quem era no clube de fazer a peça, ele tinha que fazer toda a tarefa. Assim, a peça dele ela tem que estar apta a ir ao tribunal, ela tem que estar apta a ir ao cliente. Então, assim, é uma peça final. A revisão é para verificação de erro material. É para verificação se teve quebra de numeração, é revisão formal. Né? É uma revisão formal. Eventualmente, se o caso ou o contrato for mais complexo, pode acontecer, aí sim, a revisão entra na questão material. Né? De fazer até uma anamnese de volta. Olha, tá, esse caso aqui você falou isso aqui e tal, mas isso aqui você quis dizer o quê? Quase fazer um check and balance, sacou? De ver a assertividade da estratégia e voltar tudo. Quase fazer um mock trial, no caso do tribunal, ou um alinhamento de pitch no caso do cliente. Né? Não, então, cara, me explica isso aqui direitinho, o que você quis dizer com essa obrigação, o que você imputou aqui, que não ficou muito claro para mim. Ficou meio dúbio esse comando aqui no contrato ou em relação ao tribunal. Eu não sei se vai ser muito assertivo esse direcionamento ao juiz dessa forma, com esse tom, né? Porque tem ajustes no uso do vernáculo, do português, né? O nosso vernáculo é o português, que são importantes. Por exemplo, você quando dá uma intensidade, por exemplo, embargos de declaração, uma peça que vários advogados reclamam que não tem provimento. Aí eu comecei a ler os embargos de declaração de alguns colegas. Não, porque o juiz errou. Aí eu falo, porra, meu amigo, você quer que o cara que errou, que tem a possibilidade de corrigir o próprio erro, ele corrige o erro, você dizendo que o cara errou, não vai conseguir. Teu grau de assertividade cai pra caramba. Então, ou seja, a função do revisor é importante também para ajustar esse humor. Porque o que acontece? O cara às vezes estaria no atrito, foi o que a Bruna falou, né, jogando isso para a dinâmica judiciária. O cara está no atrito com o juiz, o cara está enervado com o juiz. Aí ele vai botar os brags dele tudo na petição, mas não é o lugar para ele botar na petição. Então eu recomendava que antes de ele botar na petição, ele xingue alguma coisa fora, um objeto, ele torne o juiz um objeto, talvez. Olha, seu filho da mãe, eu falei, você não fez tal, aí resolveu o problema, beleza, agora eu vou escrever a petição, desaluviado, entendeu? E o revisor tem que, às vezes, cumprir esse papel. Pô, amigo, você não vai resolver o problema assim. E acontece isso. E no mundo corporativo, como a Bruna falou, a dinâmica de time é complexa. As pessoas estão muito suscetíveis, né? Porque você está ali todo dia com a pessoa. É a mesma dinâmica. Né? Então, às vezes, você tem um momento ali de atrito, e aí o papel do líder, como a Bruna falou, é exatamente desaluviar esse pessoal. Por exemplo, na ProJust tem um saco de boxe lá que eu acho maravilhoso. Quando eu visito eles lá, eu também deixo lá várias das minhas questões também pessoais ali naquele saco de boxe. E é importante esses mecanismos para isso, né? Porque a comunicação não para esse tipo de uso, né? Senão você vai brigar. A comunicação é para ser estabelecida e eficaz. Então, o papel do revisor é exatamente fazer todo esse papel,
serenar ânimos para que a comunicação, que é o que a gente quer com o documento jurídico, que é o que a gente quer, né, estabelecer uma relação assertiva, seja no judiciário, seja contratual, com as partes. Então, acho que essa é só esse pequeno destaque e colaboração que eu quero fazer nesse tópico. Legal, bom destaque, boa colaboração. E vejam como o tempo voa, meus amigos. Faltam 10 minutinhos, então eu quero trazer mais um tópico para a nossa conversa, pegar opinião. Agora vai ser opinião mesmo, talvez um pouco de futurismo. Por quê? A gente, aqui na ProJuris, até talvez tenha um pouquinho de merchan aqui, mas é para embasar a pergunta. A gente aqui entende que esse negócio de criar documentos, ele é uma atividade inevitavelmente colaborativa, né? Salvo para quem é uma sociedade unipessoal, aí, um advogado autônomo, mas a gente entende que quando a gente está criando uma peça, um modelo, ou está lidando com os modelos e peças que a gente tem dúvidas, a gente tem que, no mínimo, lidar, quando é contrato, tem que lidar com outra parte, a gente precisa, né, tirar ideia, trocar ideia com alguém, precisa de um revisor. Então, a gente está desenvolvendo, está para lançar em breve agora, no ProJuris Empresas, além, né, do gerador de documentos, propositor de documentos que a gente tem, o propositor de cláusulas, né, para os sistemas já ir propondo essas cláusulas, para você fazer online, né, a edição junto com a outra parte, né, para ali, através do próprio documento lá no ProJuris, você já conseguir fazer essa edição, essa discussão em conjunto e, no final das contas, assinar os documentos. Mas é algo que agora a gente está desenvolvendo, que já existem no mundo algumas soluções de automação de peças, algumas propositoras de peças, algumas sugeridoras, né, de cláusulas, olha o documento, vê se falta algum tipo, te dão sugestões de cláusula. Tem tecnologia surgindo para melhorar a nossa vida. Agora eu quero perguntar para vocês, amigos, se vocês tivessem aqui um oráculo, a bola de cristal, ou fossem vocês resolver com tecnologia uma dor, né? O que vocês investiriam nesse futuro? Qual é o futuro, né, desse negócio de automação de documentos, modelos de documentos, automação de processos, como a Bruna falou, às vezes o documento não precisa estar automatizado se o processo tiver automatizado. Então eu quero provocá-los a ponto de pedir que vocês compartilhem comigo essa percepção de vocês, de para onde esse mundo de usar a tecnologia para fazer o que a gente precisa fazer e que se reflete em documentos, vários documentos ao longo do nosso dia, para onde que esse mundo está indo? O que vocês têm a conjecturar junto comigo? E deixa eu ver quem começa. Doutor André, quer começar? Vamos lá, o que é que eu ia falar? Eu ia falar que era a questão dessa sugestão de tópicos e de cláusulas, assim, essa questão como eu coloquei, por exemplo, como eu tenho um drive que tem todos os tópicos, quem sabe um sistema onde eu já coloque a palavra e já me sugira todos os tópicos daquele determinado assunto, né? Que aí ficaria de forma, por exemplo, online, sem precisar ter, né, o uso do desktop necessariamente. Então, isso, né, adiantaria muito o trabalho. Então, você tivesse exemplos daquele tópico que você pudesse ir puxando. De repente, o direito do trabalho lá, a pessoa foi demitida. Então, quais os tópicos que tem ali para aquele tipo de coisa? Aí você vai puxando aqueles tópicos e a peça vai sendo montada de acordo com isso. Acho que seria uma boa sacada. Legal. Acho que é inevitável essa colaboração porque a nossa biblioteca só aumenta ao longo do tempo. Não sei se vocês sofrem disso, mas a biblioteca nunca diminui, né? Nunca diminui. Aí, localizar e filtrar é um problema. Vamos para o nosso inquieto filósofo. Ele fala que eu sei que está se coçando para colaborar sobre tecnologia e inovação. É muito café, gente. Peço desculpas aí, mas o problema é a culpa do café, né? Eu não tenho estagiário no momento, então, quer dizer, até tenho um por tarefa. Eu até tenho que mandar as tarefas para ele que ele estava reclamando que não estava recebendo. Mas o culpado hoje é o café. Eu vou começar concluindo só uma ideia que eu não compartilhei aqui, que foi o seguinte, né? O Facchini falou da questão do advogado que está na função sozinha, né? Está na sociedade unipessoal, é consultor. Como é que funciona a revisão nesses casos? Uma sugestão que eu dou. Nada que uma noite bem dormida. Sabe como é que funciona? Você vai ser o revisor da sua própria peça, mas para isso você tem que ter um distanciamento tempo e espaço dela. Então, assim, o recomendável você fez ela, guarda. Então, por isso que é bom fazer tudo com antecedência, não deixar para a última hora, porque existem várias problemáticas de deixar tudo para a última hora. Nós, brasileiros, temos esse defeito, mas temos que combater esse defeito, né? O primeiro passo para combater é tomar consciência dele. Então, a gente já toma consciência, não podemos fazer, agora vamos agir em relação a isso. Então, vamos antecipar as rotinas. Então, é importante você que está sozinho aí, não se sinta só,
Tem várias pessoas como você assim também, e estamos batalhando juntos, né? Então, acho que a questão é fazer dessa forma, você usar essa metodologia, pelo menos comigo funciona. Já revisitei algumas questões materiais, exatamente essas vezes quebra que você vai ajustar o texto e tal, né? Porque o importante no primeiro momento de fazer é colocar ali tudo que você está pensando e não perder as ideias. Eu acho que é o mais importante. Então, às vezes, fazia um esboço primeiro e depois ia aprimorando no tempo. Por isso que é bom você ter tempo para fazer com calma e ser um serviço de excelência, que é o que todos nós queremos. Então, dito isso, em relação a aplicações de tecnologia, vocês sabem que eu sou entusiasta disso. E hoje a máxima é o seguinte, né? Aquilo que você pode ganhar tempo é o melhor investimento que você terá, né? Então, tudo que pode ser, tudo que é repetitivo, tudo que é automatizável é elegível para que se aplique a automação, né? Em alguns casos, a automatização. Então, o ideal é a automação, porque aí, de fato, você vai ter um grau de rotina totalmente administrável, escalável e que vai ficar imputado ali numa plataforma que vai ser muito mais fácil de você medir e muito mais fácil de você gerir, consequentemente. Então, assim, o Facchini acabou de nos dar uma grande e uma excelente notícia. Acredito que ele está dando um furo aqui em relação ao desenvolvimento dessa tecnologia, que eu quero, inclusive, estar junto, verificando, validando, participando nessa minha inquietude e que a gente consiga fazer a escalabilidade disso, porque isso aí será fundamental para este ano, tá? Porque, como eu disse, essa é a metodologia de revisão. O primeiro passo é a gente ter uma biblioteca muito bem formada e muito bem formatada, como a Bruna e como o André colocaram. Porque isso faz com que a gente ganhe tempo. E aí a dor sequente a isso foi o que eles já colocaram também, tanto a Bruna quanto o André e o Facchini também colocou. É em relação à atualidade dessas informações. A quebra, às vezes, em relação ao processo legislativo, que houve uma alteração, a mudança de entendimento nos tribunais, às vezes a doutrina também, as pessoas que formam a opinião do direito mudaram o entendimento em relação àquela questão, e às vezes mudaram com base na alteração legislativa. Por exemplo, o exemplo que eu trago aqui para vocês, em 2018, houve uma alteração significativa em relação ao marco legal das incorporações imobiliárias. E, além disso, e consequentemente, os contratos depois de 2018 sofreram alteração também de interpretação pelos tribunais. Então, às vezes, imagina, um advogado que está fora desse mercado aí, né, parou de advogar nesse nicho, né, porque às vezes acontece isso, ele vai se destacando para onde vai, e ele retoma, sei lá, em 2020, né, e aí faz uma petição com base naquilo antes, né, porque ele não imaginou, ele não estava no radar dele, e às vezes pode passar batido. Então é importante você ter lá exatamente a inteligência artificial validando esses documentos em tempo e espaço, porque os metadados já estariam ali presentes, né? A data de fabricação da peça, a data de fabricação da tese. Então, a inteligência artificial já falaria, olha, ela está conectada à base de dados do Planalto, ela está conectada aos tribunais, ela está detectando aquilo tudo e fala, olha, há uma sugestão aqui de verificação ou uma trava até de automática. Vamos lá. Se a tese tem mais de um ano, um ano tem uma margem grande aí de ter acontecido uma alteração legislativa e judicial. Então, seria recomendável que uma tese ela atua com mais de um ano, ou para alguns mais seguros, 6 meses, vale dar uma revisitada ali, se não é especialista, né? Porque o especialista tem que ter isso aí no radar. Então, são algumas sugestões que a gente vai criando. O ideal é esse cenário de automação full, e aí vai ser o melhor dos mundos para todos os advogados, mas enquanto a gente está em transição para isso, seria ideal criar metodologias próprias em evolução que a gente já tem hoje em gestão desses ativos, como o André colocou, de estabelecer tópicos, gestão, busca, estabelecer uma outra rotina que seria a verificação na data de realização do documento, se tem mais de 6 meses ou mais de um ano, é altamente elegível e recomendável que seja atualizado, inclusive salvo o modelo já com atualização e botar lá, revisão na data tal, quer dizer que aquele tópico está atualizado. Então, acho que esse é o destaque que eu tinha que colaborar nesse momento aqui. Empolgado? Será, minha gente? Esse é o nosso Dr. Gustavo. Então, Facchini. Ele é o rei da tecnologia. Bora lá, Bruno. O que você compartilha com a gente? O que você quer do mundo da tecnologia para te ajudar? Eu estou inquieta pelo seguinte, até pegando o gancho do comentário do Dr. Jeremias, um dos exemplos que eu sempre dou de jogo no mundo corporativo é praticamente um jogo de xadrez, porque a jogada que a gente está fazendo hoje, ela vai refletir em algum momento uma outra jogada de um outro departamento da empresa ou de uma outra fase de uma negociação, de um processo judicial. Então, se alguém tem dúvidas de como que é atuar num departamento jurídico, jogue xadrez, porque realmente praticamente todo mundo quer
acabar com a dama se não fechar o contrato, se não conseguir resolver aquele processo judicial, mas o jogo, a gente tem que seguir as regras do jogo, com esperteza, com agilidade, para que o nosso cliente, porque a gente tem que definir um lado, o nosso cliente, o nosso papel é defender o nosso cliente. E sobre a questão da dica para a gente fechar nesse sentido, o que é o meu sonho de consumo, né, Faquinha? Eu confesso para ti que hoje uma das dores do meu departamento é relembrar, sempre revisitar o fluxo, o processo em mente. Não estou falando de processo judicial. Às vezes a gente está preocupado assim, a primeira caixinha me pediram para elaborar o contrato. Elaborei o contrato, fechou. E aí fica aquela musiquinha, cri, cri, cri. Meu sonho de consumo é ter o fluxo bem certinho. Assim, elaborei o contrato, enviei, beleza. Chegou, deu 2 dias, deu 3 dias. Opa, o que eu tenho que fazer? Vem o sistema e diz, liga para o cliente. Ou liga para o fornecedor. Beleza, liguei. Foi assim, assim, assim. Isso todo o sistema mandando, não eu, na dele, chegando e dizendo, faça isso, faça aquilo. Meu sonho de consumo é isso. É chegar e ter ainda num tempo reduzido, porque quando chega na reunião com a diretoria quer só saber por que não fechou. Agora, se foi por problema da ferramenta, foi porque o cliente não nos atendeu, ele não quer saber, ele quer o contrato assinado, ele quer o processo resolvido e pronto. Então, meu sonho de consumo, eu acredito que esse sonho está próximo. A ProJury está focando nisso, de ter as caixinhas bem definidas, tanto do que precisa fazer e qual tarefa executar. Então, assim, hoje eu entendo que as ferramentas, se as pessoas reservarem, dá trabalho, muito trabalho, alocar horas para fazer esse tipo de definição do fluxo, porque quando a gente é pequeno, a gente também precisa, aos poucos, ir amadurecendo essas fases de sempre revisitar o que precisa ser feito, porque a gente faz e ponto. Esqueceu. E aí, agora? O teu cliente, ele quer que tu tenha uma atuação proativa, mas o que eu preciso fazer? É uma das dores dos jovens advogados, porque na faculdade a gente é ensinado ou para entrar com processo ou para fazer contrato. Tá, mas eu fiz o contrato, e agora? O que eu preciso fazer? Opa, então você precisa cobrar a outra parte de me mandar. E depois? Você precisa pedir os dados para fazer a assinatura. Assinou, beleza, acabou. Tá, mas é prazo determinado. O que eu vou fazer? Daqui a 1 ano tu volta nesse processo de novo. E aí fica rodando e aí tu mostra um atendimento de excelência. Mas se tiver a ferramenta, um sistema rodando isso perfeitamente, tanto nós advogados como os nossos clientes vão sentir a diferença do quanto é a nossa entrega de valor. A gente não fazer mais do mesmo, já foi. A gente agora tem que nos aperfeiçoar, não tecnicamente, mas no atendimento. E no atendimento é ter processos e documentos bem estruturados para a gente dar a segurança jurídica que o nosso cliente merece. Sensacional, meus amigos. Vamos colocar o ProJury Empresas aí, que já tem tudo isso. Bora a gente resolve isso aí, tá? Bom, vamos. Infelizmente, o nosso tempo voa, meus amigos. Quero lembrar a todos vocês que todas as quartas, às 9 da manhã, tem um papo, um debate legal como esse aqui, com advogados, trazendo um questionamento sobre o nosso dia a dia, como a gente melhorar. Então, espero que você tenha anotado aí todas as suas dúvidas, todas as dicas que esse pessoal deu aqui, que são dicas práticas que eles já aprenderam. Semana que vem vai ter mais um debate legal. Quero agradecer também o apoio, né, do curso de Direito da Univille, que apoia essas discussões aqui. Curso de Direito com mais de 25 anos, tem o selo da OAB Recomenda. Então, muito obrigado aí pela parceria. Quem quiser saber mais, entra lá em univille.br/direito. Quero convidá-los também a seguir os embaixadores jurídicos, né? A doutora Bruna, a doutora André, o doutor Gustavo, eles produzem conteúdo jurídico aí recorrentemente, então sigam aqui cada um deles. Sigam a mim, logicamente, @Thiago Facchini, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E um agradecimento especial às 4 entidades aqui presentes que fazem toda a diferença para esse momento aqui, essa horinha que a gente passa junto seja tão legal. Em
primeiro lugar, a audiência, mas também, claro, vocês três, meus amigos, muito obrigado por terem compartilhado o tempo de vocês e, acima de tudo, o conhecimento de vocês aqui no nosso debate legal de hoje. Nos vemos todos semana que vem, quarta-feira, 9 da manhã, no próximo debate legal, tá bom? Obrigado a todos e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia.